minutos, iniciando mais um registro. Porém, esse registro é um pouquinho diferente. Eu tô redublando isso daqui muito tempo depois de já ter gravado, porque o áudio por algum motivo corrompeu e ficou sem som esse vídeo. E como fazer tudo do zero de novo, começar a série do zero, né? Eu já terminei a série. Só falta esse áudio aqui em específico. Como começar tudo do zero é horrível, eu vou redublar aqui isso daqui, né? Gravar por cima o áudio, porque eu não quero perder todo o progresso que eu fiz. Bom, eu comecei o vídeo aqui falando sobre essa mensagem, né? Eu tinha acabado de abrir o jogo e eu não lembrava que isso acontecia. Mas essa simulação de treinamento prova que tudo que a gente está fazendo realmente é só um treinamento. Por isso que as naves não se quebram de verdade, tudo é só uma simulação. E bem nessa aba aqui, eu também vou mostrar logo no vídeo, que é a mesma aba em que aparecem outras, né, informações sobre história e tudo mais do jogo. Então, deixa eu ver se eu dei play. Aqui, eu também tinha comentado rapidinho que, aqui é a parte de história, né? Quem quiser ler tá aí. É sempre em inglês atualmente, né? Nos últimos 1 ano e meio é tudo em inglês, mas é bem interessante. E para quem acabou de começar no jogo, todo dia também ganha um prêmiozinho bem fraquinho, grátis, prêmio diário, de naves e tudo mais, que passou bem rapidinho. Que eu tinha acabado de abrir o jogo. Eu também mostrei para vocês que eu deixei alguns mineradores no nível máximo aqui, alguns mineiros, e eles já extraíram esses asteroides aí. Aí você desfaz o asteroide e depois eu organizei tudo para deixar bonitinho. Desse episódio pro anterior, eu também, além de ter dado uma boa organizada na base, eu também estou mostrando que eu deixei um nível de cada para vocês verem aí a evolução. Só que como os recursos estavam muito escassos, eu não consegui ir até o final. Atualmente está bem mais fácil de vocês mostrarem nos vídeos mais pra frente. Mas o... ainda tá faltando muitos módulos do nível 1. Eu tinha tirado realmente bastante asteroides para limpar a vista para vocês enxergarem melhor. E eu comecei a organizar aí algumas coisas para a base ficar bonitinha antes da gente começar a realmente fazer a campanha. Como eu tô redublando por cima e esse vídeo eu vou ter que editar de um jeito ou de outro, então algumas coisas que tiverem muito paradas, muito sem eu saber o que eu estava falando nesse momento, eu vou acabar tendo que editar e cortar. Aqui eu acho que eu tinha comentado que eu passei a noite inteira com esse mineiro coletando minério do asteroide. Esses asteroides de nível baixo, né, que eles são proporcionais ao nível da base. Eles têm pouquíssimo minério. Passou a noite toda para gerar 500 mil, sendo que um único ataque de 1 minuto contra alguma frota de nave alienígena, por exemplo, de nível 70, que é fraquinho, já dá 40 milhões de recursos. Aí fica mais ou menos 15 de minério, 15 de hélio e uns 10 ali de antimatéria. E os mineiros não farmam antimatéria. E demora a noite toda para farmar tão pouco. E estão no nível máximo, que é o 12. Bom, agora a gente vai começar, sem mais delongas, a nossa campanha. A primeira fase, bem tranquila. Aliás, não é bem tranquila não. Ela é igual
a outra que a gente fez é igualzinha, a mesma coisa que a outra que a gente fez no último vídeo, a última. E dá pra fazer só com 5 naves. Só que como a gente nasceu do outro lado, né, a gente tinha nascido na esquerda no último e agora a gente nasceu na direita, né? A nossa frota começou o ataque na direita. Que eu tô fazendo? Eu, a hora que eu percebi isso, eu mandei logo as naves para os pontos certos, para já ativarem já as outras naves em movimento para elas se aproximarem. Eu vi que algumas já tinham começado já a se ativar, mas até o momento aí eu não tinha mobilizado tanto elas para o ponto certo já. Mas mesmo assim vocês vão ver que do jeito que eu fiz aqui nesse vídeo, também foi muito bom e sobrou tempo. Ó, eu não lembro exatamente porque eu tinha mandado todas subirem, eu acho que eu cliquei errado, alguma coisa assim. E algumas vezes meu celular trava enquanto grava e tem muita nave na tela. Então, às vezes o clique não sai direito. Ó, já ativei as naves de cima e eu já mandei os dois arcs, né? Essas duas naves, né? 1 e o 2, lá para cima. Eu agrupei elas tudo numa coisa só. E os outros dois mais rápidos eu deixei para baixo para eles conseguirem fazer o caminho mais rápido. Acabei trocando porque justamente esses outros dois que eu falei que são mais rápidos, né, as outras naves já ativaram, então eles não iam precisar ir até lá. Eu mobilizei eles para irem direto no Dreadnought, ficar mais próximo no caso, porque eles e o Cáustico juntos conseguem derrubar por pouco o escudo do Dreadnought. E já que eles conseguem derrubar o escudo do Dreadnought, ele morre muito mais rápido. Já os Arcs, os dois sozinhos, eles não conseguem. E, e já que eles não conseguem, então eu não eu deixei eles atacando as outras naves. E mais uma vez, vocês veem que faz bastante diferença serem a espectro de primeiro patamar, porque os escudos descem, mas eles já recarregam instantaneamente. Eles não têm atraso de escudo como é o segundo patamar. O segundo patamar é mais forte, só que esse atraso de escudo faz realmente as naves penarem em ataques muito longos assim. Mas ó, deu certo, o Dreadnought morreu. E eu mandei uma das naves rápidas descerem para destruir logo essas outras para evitar perder tempo demais depois. Enquanto isso, as outras lidam bem com as outras naves. Eu acabei vendo que aqueles arcs ali destruíram muito rápido o, aquelas naves que estavam indo mais para baixo, então eu desisti da ideia também. E vocês viram que alguns dronezinhos ali do Surriada, né, que é essa nave mais rápida, é o 3 e o 4, elas mesmo foram rapidinho até aquele outro Surriada inimigo e já destruíram, igual aconteceu agora. Então, ó, um ataque que geralmente dá muito trabalho, mas feito do jeito certo, não foi problemático. Mesmo só com 5 naves sem ter a Baía de Frota evoluída. E a partir de agora, começamos a ficar muito interessantes porque ganhamos as novas naves da Retrocitores. E essa campanha da Retrocitores, ela tem alguns ataques que são muito fáceis e o último é bem complicado. Vou mostrar para vocês como vencer sem evoluir a Baía de Frotas, que é o maior desafio de todos, sem evoluir a Baía de Frotas. No momento que você adiciona mais uma nave, fica bem mais fácil, mas ainda assim é difícil esse último ataque. Mas enfim, mais pro final do vídeo. Bom, eu tô mostrando que
que, né, a respeito dos infiltrados aí, mostrando algumas estatísticas. Eu tava mostrando justamente que tem um atraso de escudo no segundo patamar e no primeiro patamar, que são essas naves que teoricamente são mais fracas. Ó, o Breaker é uma nave mais fraca do que o infiltrado, né? É um patamar abaixo. E mesmo ele tendo status mais baixos, o atraso de recarga é nenhum. Atraso de recarga do escudo. Por isso que eu escolhi elas. Eu tava enfatizando essa importância. E o cáustico também, ele é de primeiro patamar. Bom, vamos iniciar o segundo ataque. Quase que eu inicio sem querer com as naves erradas. E eu vou selecionar justamente naves mais rápidas. Elas são bem fortes e tudo mais. E vocês vão ver um spoiler. Essa nave aí que tem 640 mil de dano por causa do Vulcan Difusor. É o nome da arma. A gente precisa conseguir a planta dela para colocar essa mesma arma em todas as naves, porque essa arma é muito forte. Mais de 100 mil de DPS cada arma. E a transportadora bigorna, incrível, poderosa demais. E eu fui dar uma olhadinha para ver se tinha como editar aquele item que eu acabei de tirar, porque aquele item não é bom para ela, dá vida, sendo que ela não é para ser tanque, é para ela ser DPS. A gente vai conseguir todas as plantas bem agora, ó. Eu fui conferir isso e mostrar para vocês. Ó, justamente os itens que a gente estava precisando colocar, a gente vai conseguir agora. Esse ataque é muito fácil. Esse de agora é muito fácil mesmo. Vocês vão ver que não tem nenhuma dificuldade. A transportadora bigorna, ela vai passar atropelando tudo com uma força absurda. E as naves rapidinhas vão só acelerar o processo. Por isso que eu escolhi naves rápidas. Eu também vou pegar a transportadora bigorna agora e jogar ela lá pra frente para ela não ficar perdendo muito tempo aí atrás. E o que eu tava mostrando é que, já que a Baronato Astral, quando ela lançou nessa facção inimiga, ainda estavam transicionando entre naves da Spectre e Baronato Astral, então você pode ver que tem naves da Spectre mesmo como inimigas, apenas com uma skin branca. E o que é bem interessante de lutar contra elas. Mas ó, esmagados os inimigos sem nenhum problema. Muita facilidade. A gente ainda não tem comandante para colocar. Tem que fazer as missões que eu vou mostrar no último vídeo dessa série. E já liberou também as outras campanhas. Se alguém quiser pular para próximas campanhas, podem sem nenhum problema. Mas o que eu fiz antes de ir para a campanha e tudo mais para continuar a campanha? Eu fiz exatamente o que eu queria fazer. Já que a transportadora não faz sentido ela ser tanque porque ela não foi feita para ser tanque, eu coloco só itens de DPS nela. DPS, ó, ficou 1.900.000 de DPS. E vocês vão ver que isso vai fazer diferença, ela ter esse DPS maior. O que eu tava comentando também, que eu queria corrigir, é que já que ela não usa disparo de armas, porque ela não tem armas, ela tem esquadrões, esse malefício não se aplica a ela, ela não fica mais lenta. Só que uma coisa que eu percebi mais pra frente no vídeo, depois quando eu fui rever, é que esse malefício funciona no esquadrão em si. O esquadrão, depois de certa quantidade de ciclos de espada, ele fica mais lento. Mas é pouca coisa, os esquadrões eles são muito rápidos, então
é melhor ele estar tendo um DPS bem mais alto na cabeça do inimigo do que ser mais rápido, só que mais inútil, né? Menos útil no caso. Então era isso que eu tava comentando. Bom, agora que temos as plantas desse vulcão difusor, olha só, 130 mil de DPS, arma nível 2. Mesmo sem estar tudo 1 segundo, né, para ser feito, por você estar mudando uma arma nível 3 para uma arma nível 2, ficaria grátis para construir. E eu gosto de colocar essas rodadas superaquecidas, porque elas dão DTC. É um dano acumulativo. Conforme você vai acertando o inimigo, vai aumentando um certo número em cima dele, e a cada 1 segundo, 1 segundo e meio, aquele número que está ali nos pontos que você acumulou é convertido em dano para a nave. E, esse número que vai aumentando é proporcional ao dano que você está dando. Então, armas com dano gigantesco como o Vulcão Difusor, se junta muita nave ali em cima, começa a ficar milhões de DTC. E a cada 1 segundo e meio aqueles milhões dão em dano. Então eu acho que é um combo muito poderoso. E já que essa arma dá. A nave ficou em 1.4 1000% de melhoria em DPS. Então é isso que eu tô fazendo, exatamente. Estou alterando tudo pro Vulcan Difusor. Mesmo sendo só o nível 2, do nível 2 pro 3 é só 30 mil de DPS cada arma. Então, assim, o DPS já é gigantesco, vai fazer diferença. E eu também estava dando o exemplo de algumas naves aqui, sugestões de como equipar elas. Por exemplo, o martelo. O martelo tem pouca vida. Aquele 20% ali não fez tanta diferença. Ele não é uma nave para ser tanque, ele é uma nave que você tem que manter distância do inimigo. Então não faz sentido você focar em vida se você conseguir destruir o inimigo mais rápido do que ele se aproxima, é mais eficiente. Eu não percebi, mas eu estava colocando a arma errada aí. Então, não tem por que você focar em vida nele. Se você destruir o inimigo antes de o inimigo se aproximar, é mais eficiente do que você tomar algum dano. E olha só, a nave que era para ser tanque que eu estou equipando agora, 1.300.000 de DPS. De 105 mil para 1.300.000. É muito absurdo, é muito absurdo. E eu esqueci de colocar também DTC, o item de aumentar DTC, né, dano de DTC também. Mas vocês veem que tem espaço de sobra ali, massa de sobra para vocês colocarem esses itens. Então, fica a minha sugestão agora no pós-produção. E eu também tinha falado que essas armas aí compensam, ó, só colocar mais um itemzinho aí, que dá um aumentinho ali de 25% de dano contra naves. Então, dá alguns bônus, dá algumas coisinhas. É bem interessante vocês terem esse cuidadinho, esse ajuste fino. E o vídeo cortou agora porque a gravação deu realmente defeito e ela parou de gravar do nada, por isso começou do zero. E vou ficando por aqui. A partir de agora o vídeo vai ter áudio normal, a gravação só corrompeu até aquele momento. Então vocês não vão mais ouvir o comentário do eu do futuro, vocês vão ouvir o comentário do eu do passado que gravou pela primeira vez aquilo. Então é isso, fiquem com o restante do vídeo como se nada tivesse acontecido de ruim. Yeah. Deu um bug aqui, a gravação parou, mas vamos voltar. Eu só ia editar isso daqui, bem simples, tá certo? Bom,
essas são as alterações que eu recomendo. Se vocês quiserem mexer em mais alguma coisa aqui e tudo mais, tem algumas outras coisas que dá pra fazer aqui, tudo mais. Mas assim, são naves que geralmente não não vão importar tanto de momento, mas se vocês gostarem, sei lá, do design da nave e quiser colocar alguma coisa aqui para elas, né, e fazer alguma modificação, fiquem à vontade. Esses inimigos daqui não vão ser muito fortes, exceto em um caso em específico aqui, que eu acho que tem só basicamente uma única alternativa para enfrentar eles sem ficar fazendo muito upgrade de coisa de base e tudo mais. Tá bom? Eu só vou alterar do jeito que eu acho que vai ficar melhor. Mas é isso. Tá certo? Essas são as alterações que eu julgo serem importantes. Esse daqui ele já tá bem equipadinho já. Ele já vem de fábrica, né? Vamos colocar assim. Bem equipado. E esse daqui. Tudo certo? Bom. Então... Ah, isso daqui, ó. Importante. Mudar. Ele vai ficar bem mais forte. Quase que eu esqueci do justo a nave que eu vou usar. Ai, ai. Então é isso. Alterações feitas. Tudo certo. Ele tá com esse item, tá certo. Então é isso. Vamos continuar esta brincadeira aqui. A bigorna, minha recomendação, já foca direto no último alvo porque ela é lenta. Ela é muito poderosa, mas muito lenta. Esses aqui com difusor, a partir de agora eles não vão ter mais problema com nenhum inimigo. Tá certo? Ó, esse é o DTC. Opa. O DTC é um acúmulo. A cada vez que esse reloginho gira, ó, esse daqui tá dando 280 mil, 240, 225, entende? Então, esse é o acúmulo de DTC, ó. Ó, quando muito junto aqui, ó. 720 mil, ó. Quase, ó. Passou de 800 mil de DTC, ó. Quase 900 mil. Então, a cada vez que aquele reloginho gira, aquele dano é dado mesmo. E esse aqui é o acúmulo de DTC que eu falei pra vocês. Quando a gente for enfrentar um Dreadnought, que é o Dreadnought da Baronato Astral, vocês vão ver que isso daqui vai fazer muita diferença. A gente vai acumular, assim, alguns milhões de DTC. E isso vai fazer muita diferença. Ó, eu vou mandar focar em naves específicas porque é muito melhor destruir uma por vez do que todas juntas. Aqui, ó. Esqueci de clicar em todas as naves. Pronto. Agora todo mundo focando nessa. Agora foca no Bispo. É o nome dessa nave. Pronto. Tá vendo? Com essas modificações que a gente fez, o DPS foi lá em cima. E a gente acabou de ganhar um monte de item reutilizável. Sem muito mais delongas, que já tivemos bastante nesse vídeo.
Agora é só fazer esta brincadeira aqui. Gente, é a sexta tentativa que eu tô tentando passar disso daqui. E mais uma vez eu tive azar. É a quinta vez que eu apareço aqui em cima. E quando aparece aqui em cima, dá muito ruim. Porque aqui é mais difícil. Cara, de verdade, eu não entendo o que esse jogo tem contra mim, cara. Porque eu apareço aqui em cima toda hora. Era pra gente começar aqui embaixo, ó. É mais fácil começar por baixo. Ó, esquece esses e vem pra cá. Aqui. Não, focar nesse mesmo. Não, eu vou mandar um voltar pra cá, porque senão não vai dar tempo. Vamos focar no Dreadnought mesmo. Foca na verdade nessa transportadora, que ela tá deixando tudo mais lento. Agora sim eu acho que a gente vai vencer. Finalmente. Nossa, eu já não tava mais aguentando atacar isso daqui. Esse inimigo aqui é dor de cabeça. Esse ataque aqui é muito dor de cabeça. Mas finalmente, na sexta tentativa, eu fiz a sequência de coisas certas. Nossa, imagina sobre algum módulo, alguma coisa aqui. Ai, pelo amor de Deus, não quero mais saber disso.
Vencemos, vencemos. Yes! Esse daqui dá dor de cabeça. Tudo isso para ganhar esses itens que atualmente são irrelevantes. Porque tá tudo um segundo para reequipar e tudo mais. Mas eu queria mostrar para vocês que tem como sim vencer. Nossa, eu fui burro, eu podia ter colocado algum motor aqui. Teria sido... Ó, se eu tivesse colocado propulsor traseiro, aí, por exemplo, teria sido mais rápido. Então, ó, fica a dica aí pra vocês. Eu tentei vencer na brutalidade. E eu tinha me esquecido dessa fase aqui. Mas... tem como vencer sim. Ó, ela tá com motor. A transportadora tá com motor. Aqui, ó. E dá uma boa velocidade. Se tentar colocar o outro, não vai, ó. Não pode empilhar vários propulsores. Então, assim, tinha como melhorar. Eu podia ter colocado propulsor traseiro aqui. Deixa eu ver. Ó, o 3 já dava. Eles iam ficar mais rápidos. E iam conseguir, consequentemente, lidar melhor com esse desafio que é tudo muito distante, é tudo muito inimigo. Os inimigos têm muita vida. Tem um Dreadnought da Baronato Astral. Tem muita frescura nessa fase. E ela é uma dor de cabeça. Porém, eu quis vencer na brutalidade mesmo. E eu tinha esquecido desses motores também. Ai, teria facilitado um pouco. Mas enfim. Tá certo, vencido. A próxima eu vou atacar a Retrocin. E é isso.